Irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é O Único Deus, que é infinitamente mais poderoso para vencer a morte. E o texto que nós vamos ler inicialmente é João capítulo 11, versículo 43. E que diz assim: E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aqui neste parágrafo, nesse texto, nós podemos ver aqui, enfim, Jesus realizar um estrondoso milagre da ressurreição na vida de seu amigo Lázaro. Veremos nesse ato, e um ato sublime, e de uma grandeza que é inigualável, podemos ver aqui o milagre da ressurreição. Ou seja, veremos aqui a salvação ser completamente retratada. Afinal, a vida foi dada àquele que estava morto. Pois todo aquele que não é salvo, querido, ele não está somente adoecido, enfermado, mas ele está espiritualmente morto. Assim como uma pessoa morta fisicamente, ela não tem nenhuma condição de reagir ao alimento, e visto que o morto, quem está morto, não tem fome. Ela não sente, essa pessoa não sente mais fome. Ele não reage mais com tristeza, porque não tem algo nenhum, não existe nada e ninguém que possa incomodá-lo. E, portanto, ele não reage com tristeza, e nem tampouco com alegria. Se algo que acontece contrário, desfavorável à sua vida, ele não consegue reagir mais com choro, com lágrimas. Afinal de contas, ele não tem mais nenhum tipo de sentimento. Ele não tem mais nada que venha importuná-lo e tampouco condoê-lo. E da mesma forma é uma pessoa morta espiritualmente. Pois é impossível esta pessoa morta espiritualmente reagir às coisas espirituais. Porquanto, sem que antes o Espírito Santo de Deus vá até esta pessoa e assim haja sobre esta pessoa de forma sobrenatural, essa pessoa não terá qualquer interesse e vontade por Deus. Ela não terá fome e nem sede de Deus. Ela não reage em querer buscar a Deus. Não há para ela qualquer interesse sem que antes o Espírito Santo vá e haja sobrenaturalmente em sua vida. Isso ele faz por sua palavra. Isso ele faz por sua obra. Isso ele faz por sua igreja. Os amigos judeus que estavam lá, que faziam parte da relação de amizade com a família de Lázaro, aquelas pessoas todas que estavam lá nada podiam fazer a respeito da morte de Lázaro. Só havia uma coisa a fazer: chorar e tentar consolar. Somente Jesus poderia dar vida a Lázaro. E assim ele fez por meio da sua palavra. E da mesma forma que Jesus, ele amava Lázaro, e pela misericórdia, pela compaixão do seu grande amor, Jesus então resolveu dar-lhe vida, estando Lázaro morto. E não diferente, queridos, nosso Senhor fez conosco, nos salvou. O Senhor nos salvou por causa
do seu grande amor e não do nosso. O Senhor nos salvou por causa do seu inigualável e transformador amor. Ainda que merecêssemos, ao invés do seu amor, a sua justa ira. Portanto, queridos, merecíamos era continuar mortos e passar toda a eternidade no inferno. Somente isso é o que merecíamos. Que tenhamos em mente e jamais esqueçamos que a salvação, ela não trata de diretrizes, de normas e de regras sociais, morais e também religiosas. Não. Mas salvação, queridos, é vida. E olha, vida eterna. E este tipo de vida é Jesus. É somente quando o pecador ouve a voz do unigênito Filho de Deus e crer, é que ele pode ter a vida eterna, ainda que esteja morto. Porém, todo pecador que rejeita a voz do Filho, ele está rejeitando a vida. E assim ele vai continuar morto em seus delitos, em seus pecados. Como afirma Efésios capítulo 2, versículo 1. A rejeição da palavra de Deus tem como resultado a morte eterna, a condenação eterna, tem como resultado o inferno. E estes versículos do Evangelho segundo João nos revelam esse maravilhoso milagre que nosso Senhor Jesus Cristo realizou ao tempo que este milagre ele testifica, ele prova sua plena divindade, ou seja, Jesus é Deus. Afinal, quem poderia com pouquíssimas palavras fazer sair fora de um sepulcro um homem que lá já há 4 dias jazia, já há 4 dias estava morto, senão o próprio Deus, aquele que é o Criador do céu e da terra, o Deus da vida e o Deus da morte. Então, dito isto, que neste fabuloso relato, entre os versículos 38 ao 44, venhamos nós, de forma muito concentrada, atenciosa, e observar serenamente, seriamente, 4 valiosas verdades para a minha e para a sua vida. E a primeira verdade é que devemos ser ferramentas nas mãos de Deus em seus milagres. O versículo 38 e 39 diz assim: Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Então Lázaro foi sepultado numa caverna ou numa gruta. Caverna essa que era natural nas rochas existentes naquela região. Aquela região era a região montanhosa, a região da Judéia. Lá tinha muito desse tipo de caverna. E essas sepulturas eram tampadas com uma pedra, para que dessa forma animais não viessem e violassem o corpo, o sepulcro.
essa pedra poderia ser removida, tirando-a para o lado. Jesus, então, passa a dar início à realização desse grandioso, desse estupendo milagre, dando a seguinte ordem: tirai a pedra. A ordem foi dada para todos aqueles que ali estavam, todos aqueles que estavam na expectativa, todos aqueles espectadores que ali estavam, a ordem foi dada: tirai a pedra. Mas, queridos, por que Jesus fez o pedido: tirai a pedra? Será que aquele que é infinitamente poderoso para dar vida a um morto, ele não poderia também, numa só palavra, ou sem palavra nenhuma, até no aceno, fazer com que aquela pedra da entrada rolasse para o lado e abrisse o sepulcro? Será que ele não poderia? Aquele que pode fazer um morto vivificar? É claro que sim. Sem dúvida, ressuscitar um morto era algo que nenhuma daquelas pessoas que estavam ali podiam fazer. Contudo, tirar a pedra, elas podiam. E Deus, queridos, via de regra, Ele não faz por nós, seres humanos, homens e mulheres, aquilo que nós temos condições de fazer. Ademais, queridos, nosso Senhor, Ele quis dar àqueles homens algo a fazer. E temos que entender que ainda que o Senhor, Ele seja soberanamente poderoso para realizar qualquer obra, e Ele é, mesmo assim, Ele não deseja anular a responsabilidade humana naquilo em que Ele deve participar. Naquilo em que Ele tem completa responsabilidade em fazer. Naquilo que é dever dEle realizar. Nós temos que entender que o Senhor é soberano. Mas Ele não entra nesta seara das nossas responsabilidades, daquilo que nós devemos fazer, e não Ele, ainda que Ele possa. Na sua obra, na obra de Jesus, ainda que Ele tudo possa fazer e realizar, ainda que seja a obra de ressurreição dos mortos, até que isso se realize, nosso Senhor, Ele não quer deixar as pessoas ociosas quanto ao que devem fazer conforme a sua vontade. Ele não quer ver ninguém de braços cruzados naquilo que é a vontade de nós, que Ele tem em nós, que nós façamos. Entendamos que nosso Senhor, Ele quer que todos nós sejamos como remidos dEle, como salvos, como lavados pelo precioso sangue de Jesus. Ele quer pessoas que façam o bem ao próximo. Ele quer que nós proclamemos seu evangelho. Jesus quer que sejamos ouvintes de sua palavra, ouvintes. Mas Ele quer que também nós a pratiquemos. Ele não quer que nós sejamos somente ouvintes e não praticantes. Ou seja, Ele não quer salvos hipócritas, ociosos, preguiçosos. Ele não quer. Omissos, Ele não quer. Ele quer que sejamos sal e luz.
dando exemplo do ser cristão. Falar ser cristão é uma coisa, mostrar ser cristão é outra bem diferente. É como diz a coisa, falar é fácil, difícil é fazer. Um projeto no papel cabe tudo, e na prática, geralmente encontramos enormes dificuldades, e é preciso ousarmos a fazê-lo. Mas Jesus sabe. Ele sabe que nós somos completamente falhos, ele sabe. Ele sabe que nós somos completamente fracos em todas estas ações. E que precisamos de quem? Dele. Precisamos dele para colocar em prática todas essas coisas, a fim de glorificarmos o seu nome. No entanto, lembremos-nos que ainda assim ele nos ordena a agir e não ficarmos ou sermos ociosos. Ele dá ordem: tirai a pedra. Portanto, procuremos diariamente fazer tudo quanto ele nos ordena fazer. Pois ainda que sejamos incapazes de fazer, contudo, se formos zelosos com suas ordens, se mostrarmos desejo em fazer, com toda certeza ele irá nos ajudar a realizá-las. Sendo assim, rolar a pedra era algo que os homens podiam fazer. Desse modo, Jesus ordenou que fosse feito. E Jesus não exclui a participação humana em sua intervenção milagrosa. De fato, quanto a ressuscitar um morto, volta a dizer, só Jesus pode operar. Porém, quanto a tirar a pedra, isso, pobres pessoas como nós, podemos fazer. E é por isso que ele diz, tirai a pedra. Nossa parte é tirar a pedra. A de Jesus é ressuscitar o morto. A nossa parte é tirar a pedra. Ou seja, a nossa parte é proclamar o evangelho a toda criatura que está morta em seus pecados. A de Jesus é vivificá-la, queridos. Se somos cristãos, se assim professamos nossa fé cristã, se dizemos acreditar no Cristo, no Jesus Cristo, o Filho de Deus, devemos nos lembrar que Ele nos ordena a agir. Ele diz, vai e tira a pedra. Ele ordena que oremos pelas almas perdidas. Mas ele não diz só ore, não, ele diz vão até elas. Ele diz ide, vão. Ele diz que falemos do seu amor. Mas ele diz que esse amor seja uma prática nas nossas vidas, e não somente de boca, e não somente algo oral, verbalizado. É isso que o apóstolo João nos exorta. Ele diz, filhinhos, não ameis só de boca, mas em ação. Então Jesus, ele dá ordem, tirai a pedra. E esta ordem é diária, não é uma vez aqui e acolá, ir para Sumé, Cidade Verde, Praça do Colibri. Não, ele diz que é todo dia. Todo dia ele diz, tire a pedra. Tire a pedra. É uma tarefa diária.
Nós temos que fazer o que cabe a nós na obra de salvação de Deus. Ele podia muito bem dizer aos anjos e dissessem: desçam e proclamem o evangelho. Não podiam? Não ia ter problema, Adelânia. Não ia ter ninguém reclamando de sol, de chuva, de frio, de decreto, de nada. Nenhum deles ia ter isso, ter problema nenhum. Eu estou assim, eu estou assado. Eu tenho meus negócios, eu não tenho negócio nenhum. Não ia ter esse problema com os anjos. Mas apraz a Ele, o soberano Deus, o soberano Jesus Cristo, a nos dar essa prerrogativa, essa responsabilidade, este dever, que deveria ser para todos nós algo prazerosíssimo, ainda que, como eu disse ontem, ainda que exaustivo, mas que enche-nos de prazer, revigora as nossas forças. Portanto, devemos ter muito cuidado, para que não sejamos desleixados e negligentes naquilo que é a nossa responsabilidade como cristãos. Responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade, Wendel, no seu trabalho? Você deve ter uma. E você não esquece dela. Não é verdade? Você passa a querer fazê-lo com esmero. Assim, e muito mais que isso, é a nossa responsabilidade diante daquele que nos salvou, daquele que nos tirou da sepultura dos nossos pecados, aonde estávamos mortos, e nos vivificou nele. Ele diz agora: vai e tira a pedra. Nós estamos tirando a pedra. Então que venhamos ter cuidado, sermos diligentes e não negligentes, sermos responsáveis e não irresponsáveis. Que venhamos nos ruborizar, nos envergonhar quando apresentamos os nossos mais vis pretextos e desculpas a fim de nos justificar da nossa grande ociosidade. Procuremos zelosamente e diariamente pôr em prática as ordens de nosso Senhor Jesus Cristo, as ordens que Ele nos deu. Afinal, se a ordem vem dEle, Ele sabe da minha e da sua limitação. Ele sabe das nossas incapacidades. Portanto, naquilo que tivermos, que nos sentimos incapacitados, não se preocupe. Ele se responsabiliza, se assim Ele disse: vá e tira a pedra. Me lembra agora Moisés. Moisés vai lá e diga assim: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu digo: eu sei, mas eu estou mandando que você vá. Eu o capacitarei. Capacitou, não? E nós, os Moisés do tempo presente? Da mesma forma, Ele vai capacitar. Cada um a sua pedra que tem que tirar. Portanto, sem questionamentos, simplesmente vamos e tiremos a pedra. E assim o Senhor nos ajudará e nos capacitará. Segunda verdade. A
segunda verdade é o seguinte: quem vive pela fé, anda pela fé e não por vista. Quem vive pela fé, anda pela fé e nem por vista, e não por vista. Quem foi salvo pela fé é por essa mesma fé que vai andar, que vai caminhar. E não pelo que veio, pelo que pode apalpar. Versículo 39 e 40. Versículo 39, vamos repeti-lo. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então Jesus vai dar início ao milagre da ressurreição de Lázaro. Assim ele vai dar a ordem: tirai a pedra. Porém Marta, ao ouvir a ordem de Jesus para que tirassem a pedra, o que é que aconteceu? Ela colapsou na fé. Ela colapsou na sua fé em Cristo, dizendo: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Então, queridos, aqui está a mesminha Marta, a mesma, que ao saber que Jesus havia chegado em Betânia, ela correu ao encontro de Jesus e disse a ele, versículo 21 desse mesmo capítulo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então essa mesma Marta que afirmou isso, e não somente isso, também no versículo 27, ela afirmou categoricamente a sua fé em Jesus, quando ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então a Marta que disse tudo isso, agora ela está colapsando, ela está tendo um infarto na fé. Ela está desmaiando completamente na fé em Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque os seus olhos estão completamente assediados pela impossibilidade do ser humano de dar vida ao morto. Como tem muita gente colapsando na fé, aquele não tem mais jeito. Aquele não tem quem mais resgate. Aquele não tem mais quem salve. Como quem diz assim: esse aí nem Jesus. Ele só incircunciso. E na tua vida quem fez? Foi quem? Baal? Não foi Jesus que te salvou? Então, diante deste momento, podemos aqui parafrasear Marta da seguinte forma: ela olha para o Jesus e diz: meu Senhor, meu mestre, meu amigo, não me tenha por mal, não me tenha por mal meu irmão, não me tenha por mal meu querido, meu mestre amoroso, mas olha, meu irmão, o seu amigo, ele morreu, ó, isso já tem 4 dias, não adianta mais, já é tarde demais. O Senhor não pode mais fazer nada. Agora, a mesma Marta que afirmava isso, essa mesma Marta tomou conhecimento que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo e também a filha da viúva de Naim. Mas Lázaro não podia. E por quê? Para ela, Lázaro parecia algo impossível. Acredito que por certo porque o cadáver já estava em processo de putrefação, de decomposição. 4 dias. Então temos esse exemplo, nesse exemplo de Marta, a lembrança do que ocorreu com Pedro.
quando Pedro pediu para andar por sobre as águas. Mas Pedro, quando o vento soprou mais forte do lado dele, e ele olhou para o vento, olhou para a força do sopro do vento, olhou para o tamanho daquelas ondas, ele parou de olhar para Jesus Cristo, ele também colapsou na sua fé e passou a afundar. Ainda que já tivesse andado. Então assim ocorreu com Marta. Seus olhos deixaram de estar postos naquele que lhe havia há tão pouco tempo afirmado, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, assim os olhos de Marta tão somente de forma aterrorizada, assustada, amedrontada, ele passa a olhar para aonde? Para a entrada do sepulcro, para a boca do sepulcro, aquela boca da caverna. E o que ela trazia na sua mente? Ela disse, ali quando eu abrir eu só vou ver o quê? O corpo do pobre do meu irmão, fedendo, caindo nos pedaços, em completa decomposição. Isso só vai afetar mais a minha tristeza e a minha dor. O que Marta precisava aqui, sabe o que era? Era mais uma vez ser chamada a atenção. Quando Jesus o fez em certa ocasião, quando ela reclamava que sua irmã Maria, ao invés de estar ajudando-a no serviço da cozinha, ela estava sentada aos pés de Jesus, escutando os seus ensinos. Esse é o grande problema de muitos. Estão preocupados nos haveres da vida e esquecem de estarem aos pés de Jesus, escutando os seus ensinamentos. E aí esquecem até do dia da sua salvação. Esquecem até que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, não é poderoso para resolver um problema tão mínimo perto do que ele fez em sua própria vida. Nós podemos aqui imaginar Jesus dizendo a Marta da seguinte forma: ô Marta, minha queridinha Marta, já esqueceste o que de fato é importante? Já esqueceste o que é que importa? Já não lembras mais do meu ensinamento quanto à doutrina da fé? É, Marta, aquela doutrina da fé que tu sabes, que é pela fé que tu és salva, que é pela fé que tu antes estava morta, mas por essa fé no meu nome agora tu vive. Esquecesse, Marta, da doutrina da fé? Já não lembra mais desses meus ensinamentos? Minha querida Marta, tão somente creia e tudo mais será possível. Ao fim, Marta, tudo vai acontecer como eu já determinei que vai acontecer. Não tenha medo, apenas creia e verás a glória de Deus. Se nós não crermos, não iremos ver a glória de Deus. Se nós não cremos, não iremos ver a glória de Deus na eternidade. Não iremos vê-lo face a face. O problema é a deturpação dessa história aqui. Creia e vai acontecer. Não é assim. Vamos lá para a oração do Pai. Pai, faz isso. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. O cálice não foi afastado e foi bebido. O cálice amargo dos nossos pecados. Para que dessa forma, crendo nesse sacrifício, possamos ver a glória de Deus.
Então, queridos, agora outra coisa é certa. Talvez eu e você estejamos aqui, mas rapaz, essa Marta era impossível. Que bichinha difícil de aprender as coisas. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu penso que nenhum de nós temos como recriminar a nossa querida irmã Marta. O que nós temos aqui é que observar a nossa irmã Marta. E observando ela, vermos nela, rapaz, como eu sou parecido com ela. Como eu sou parecido quando tudo está virado de cabeça para baixo. Como eu sou parecido com Martinha, quando tudo na minha vida está pelo avesso. É preciso que nós olhamos e ver em Marta como somos parecidos com ela em todos esses nossos momentos de aflições, para que dessa forma, venhamos tão somente crer a fim de vermos a glória de Deus. Porque olha, como é fácil para nós falarmos das coisas de Deus, como é fácil para nós falarmos de fé, quando estamos vivendo em dias completamente ensolarados, com céu azul celeste, céu límpido, sem uma nuvem. Mas quando o sol é obscurecido por aquela nuvem negra, os raios começam a cair, o tempo fica completamente nebuloso, os trovões estrondam dentro dos nossos ouvidos, nós não conseguimos ver em nenhum ponto de saída, não conseguimos enxergar absolutamente nada, e são nesses dias que sentimos dificuldades de falarmos sobre os mesmos assuntos, sobre creia e verás a glória de Deus. Que venhamos nos dias ensolarados. Está tudo bem nas nossas vidas? Está até bem. Então que nesse tempo agora, vamos fazer o seguinte, guardar uma reserva, bota uma reservazinha aqui. Vamos poupar um pouquinho de fé e bota aqui. Nesses glórias que a gente dá, nesses momentos que está tudo muito bem, vamos guardar uns glórias. Deixa uma reserva. Os aleluias, o glória misturado com aleluia. Vamos guardar um pouquinho. Porque vão vir tempos nebulosos. Haverão de ter tempestades, porque o Senhor não nos mentiu. Ele disse, haverão aflições. Mas ele diz, aquela fé. Creia em mim e verás a glória de Deus. Sendo assim, uma das coisas que nós não podemos fazer é desanimar. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 16 ao 18. Esse texto está até na versão que eu achei bem melhor de apresentá-lo, na versão transformada. Por isso, 2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. Por isso nunca desistimos. Como é que está dizendo a palavra de Deus? Por isso nunca desistimos. Nunca. Em tempo algum. Ainda que nosso exterior esteja morrendo. Aí a Bíblia diz, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Aí o versículo 17 diz, pois essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Creias e verás a glória de Deus, e verás eternamente. Aí o versículo 18 vai dizendo, portanto,
não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos, ou seja, fixar é colocar e não tirar mais. Fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, se somos nascidos de novo, estes versículos terão um superior significado. Inigualável significado. Pois fixarmos os nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê, é impossível para todos quanto ainda não nasceram de novo. Para estes é loucura. Isso é doidice. Como é que eu vou olhar o que eu não estou vendo? Pela fé. Sem essa fé, eu não creio. Se eu não creio, não vejo a glória de Deus. Mas pela fé, de antemão, eu já vejo a glória do Filho unigênito de Deus voltando para me buscar e para viver com Ele eternamente. Qual é o meu sonho? Meu sonho é ir para o céu. Agora tem que guardar a fé. Para quando a tempestade, os trovões estiverem estrondando, aí essa frase seja da mesma forma. Não quando eu estou ganhando o campeonato. Mas quando eu levei uma goleada e perdi o campeonato, fiquei lá lanterninha e fui ainda para o grupo mais baixo ainda. Qual é seu sonho? Meu sonho é ir para o céu. Como nascidos de novo, não podemos ser daqueles que veem para crer. Isso é antibíblico. Isso não cabe na doutrina da fé cristã. Mas sim, somos daqueles que porque nós cremos, por isso veremos. Que nós possamos ter sempre em nossas mentes o que Jesus disse a Marta. Eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Nós podemos ver aqui um ato condicionante para que se possa ver a glória de Deus. Ou seja, é preciso antes crer para assim ver. Sem fé não tem como ver a glória de Deus. Podemos mais uma vez aqui parafrasear Jesus. E aqui é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: Marta, ou dizendo a Marta e dizendo a nós também, as Martas presentes. Marta, se você crê em mim, você vai ver o meu milagre, o milagre que eu irei realizar, que somente Deus pode realizá-lo. Sendo assim, você verá a glória de Deus revelada em mim. Contudo, antes você deve crer a fim de ver. Pois se você não crer, você também não verá. Então, queridos, diante do que Jesus lhe falou a Marta, Marta silenciou, e então o que aconteceu? Tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Nossa salvação só se dá porque antes cremos. Portanto, a fé é a senha. A fé é a chave que abre a porta, o portal da graça de Deus. Sem fé não tem como. Portanto, se é pela essa fé que nós somos salvos, é também por meio dessa fé que nós caminhamos até que o Jesus volte. A terceira verdade é o seguinte: Jesus
o Filho de Deus e Deus, o Pai, são um e o único Deus que dá a vida aos mortos. O Filho e o Pai são um e eles são um único Deus e o único Deus que dá vida aos mortos. Somente eles, somente o Deus vivo que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 41 e 42. Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Então Jesus, antes de realizar o milagre, o que é que ele faz? Ele ora ao Pai e o faz em completa, absoluta e total confiança. Ele ora de uma forma verdadeira, ao mesmo tempo de uma forma simples. O que vai mostrar que essa oração, que é absolutamente linda e sublime, além de tudo, é uma oração que mostra uma completa relação íntima. Jesus, ele ora de uma forma que nós não podemos orar, não temos condição de orar. Ele ora como nenhum profeta orou ou apóstolo orou. Ele ora como um legítimo e unigênito filho pode orar. Só ele é filho. E só ele tem condição de orar dessa forma. Ele ora como quem tem uma estreita, quem tem uma íntima relação. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora como aquele que foi enviado pelo Pai. Ele ora como aquele que havia de vir e veio. Sim, querido, Jesus ora ao Pai como sendo ele e o Pai um só. E o são. E o é. Enquanto os que Jesus ali estavam presentes, enquanto alguns que estavam ali onde Jesus falava, aquelas pessoas, eles olham para a entrada então do sepulcro, daquela caverna. Eles ficam olhando para aquilo. Eles não ficam com seus olhos fixados somente no sepulcro. Contudo, Jesus, ele olha para onde? Ele olha para o céu. E outra, quando ele olha para o céu, ele nem vê céu nem nuvem. O que ele vê é o trono do Pai. Ele vê ele assentado no seu trono. Então a comunicação entre Jesus, o Filho, e Deus, que é o Pai, é algo completamente diferente de qualquer comunicação de um homem com Deus. Então aqui enxergamos claramente a plena unidade entre o Pai e o Filho. Eles eram um. Afinal ali estava verdadeiramente o Filho de Deus e não mais um profeta. Ali estava de fato o unigênito Filho de Deus, o Messias que haveria de vir e veio. Ali estava o enviado de Deus. Ali estava o que era com ele uma só pessoa. Então Jesus orou dando graças ao Pai, visto que sua oração já havia sido ouvida. O texto diz: e Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. O milagre da ressurreição de Lázaro não seria algo que iria ser resolvido no momento em que se soube que aconteceu. Agora, o milagre da ressurreição dele já estava plenamente escrito, agendado, na agenda do coração de Jeová antes da fundação do mundo. E também do Filho.
Jesus então orou antes e não depois do milagre. Enfim, ali estava o Messias, ele orando ao Pai, que sempre o ouve, uma vez que ele e o Pai são o quê? Um. Então, queridos, a doutrina cristã, o Evangelho, ele nos afirma de forma categórica que, para que tenhamos plena tranquilidade em nossas almas, que fiquemos tranquilos, para que sejamos então aliviados da sobrecarga do pecado que nos subjuga, que nos cansa, que nos oprime nossas vidas. E, portanto, se faz necessário termos como uma verdade inabalável, uma verdade incontestável, uma verdade inegociável de nossa fé. Ou seja, que nosso Salvador, a quem nós confiamos nossas vidas, ele não é outro senão Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, a quem o Pai sempre o ouve. Jesus, então, é Deus. Não negocie isso. Não há base para se afirmar outra coisa na doutrina da fé, na doutrina bíblica. Não há como. Então, a oração que Jesus fez ao Pai diante do povo que ali estava tinha um propósito, tinha a finalidade revelada na própria oração, para que possam crer que tu me enviaste. Jesus, ele não tem a intenção de que aquele grandioso, fabuloso milagre, ele não tinha a intenção que este grande milagre realizado pudesse fazê-lo ser visto como um curandeiro, como muitos querem ver Jesus. Um curandeiro. Tem gente fazendo de Jesus um batedor de bumbo, um pajé. Tem gente fazendo de Jesus de um santo milagreiro. Que se fala, diga aí o que o senhor quer que eu faça, qual é a penitência que você quer que eu pague e o senhor faz para mim. Diga aí quanto é a conta, manda a conta para mim, passa um WhatsApp aí, diga aí que eu mando o Pix para o senhor. E o senhor realiza o milagre. Isso é blasfemar contra o Senhor. Isso é fazer de Jesus, que é Deus, um deusinho qualquer como muitos que tem por aí. E que as pessoas se entregam a eles e não se entregam ao Deus único e verdadeiro. Então, Jesus, quando faz essa oração, para fazer esse milagre também, ele não quer que ninguém olhe para ele e fique pensando que ele é um milagreiro, um curandeiro. O que ele quer que ele olhe que ali está aquele que havia de vir e veio. Ou seja, ali está o Messias que veio, o enviado de Deus que veio para salvar todo pecador do seu pecado que lhe condena à morte eterna, ao inferno. Ali não veio o Salvador da casa própria, não. Do carro próprio. Da conta cheia de dinheiro. Não veio. Ali está o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele queria que vissem nisso. Que ele ali era o prometido. E que vissem que existia ali uma unidade entre o Filho com o Pai. Portanto, se assim conhecessem a ele, o Filho, conheceriam também o quem? O Pai. Porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E se assim conhecessem, então conheceriam o Pai. Quem vê o Filho, vê também o Pai. Porque o Filho está no Pai. E o Pai está no Filho. E o Pai que vive no Filho está realizando a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o Pai e o Filho é um só.
é Deus. E a quarta verdade e última verdade. A quarta verdade é que diante a ordem do Filho de Deus, até a morte obedece. Versículo 43 e 44. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus brada e fala em alta voz. Bradar, falar em alta voz, quer dizer, gritou. E ele gritou dizendo: Lázaro, vem para fora. Então, queridos, sabemos que Jesus ele é poderoso para realizar em nossas vidas infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E seu poder, ele não é medido pela altura do tom da sua voz. Para que Jesus ressuscitasse o morto, não era preciso que ele gritasse. O fato dele ter gritado ali, o fato dele ter gritado com toda a força, dá-se para que todos quanto ali estavam pudessem entender que quando Lázaro respondesse ao seu chamado, este obedeceu, porque foi ele, Jesus, quem o chamou. Foi a voz onipotente de Jesus que trouxe vida a Lázaro. Foi a voz dele que fez Lázaro obedecer ao seu chamado. Ele disse: Lázaro, sai. O Filho unigênito de Deus foi quem soberanamente ordenou ao morto que viesse para fora. Então a voz de Jesus, ela é poderosa, de tal forma, queridos, que quando um morto escuta, atende imediatamente ao seu comando. A morte é o maior e aterrorizante inimigo de todos os seres humanos. Mas essa morte, esse inimigo do ser humano, ao ouvir a voz do Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, a morte, ao ouvir a voz deste Deus Todo-Poderoso, imediatamente libertou aquele a quem ela havia feito cativo. A morte soltou Lázaro dos seus laços. O pastor Warren Wiersbe, ele relata que certo teólogo puritano, ele fala a respeito do brado, desse grito de Jesus, e faz da seguinte forma, e é bastante interessante. Digamos assim que Jesus chegou em um local, tal como o Parque das Acácias, aqui perto, onde tem vários mortos. E avalie que Lázaro era um entre eles. E imaginemos que Jesus, em vez de dizer: Lázaro, sai para fora, ele simplesmente dissesse assim: morto, sai para fora. Não ficava um sequer dentro da sua cova. Todos sairiam. Tal o poder do Deus Criador do céu e da terra. Se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, quando o chamou em alta voz, ele teria esvaziado por completo o cemitério todo. Então, este milagre na vida de Lázaro nos traz de forma bastante clara o que exatamente acontece com o pecador quando este crê em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver isso lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Lázaro estava morto, assim como mortos encontram-se todos os pecadores.
pois o pecado matou todos. O pecado matou todos os seres humanos espiritualmente. E esta é a recompensa do pecado, a morte. Então Lázaro já havia morrido há 4 dias. Lázaro estava em estágio de decomposição. O pecado leva à morte espiritual, e quando estamos mortos espiritualmente, significa que estamos com nossas vidas em estado de putrefação, de decomposição. E uma vez que não conhecemos a Cristo, estamos todos mortos espiritualmente. E embora existam pessoas num processo de putrefação mais avançado que outras, se decompondo mais do que outras, contudo, o fato de estar mortos e mais decompostos que os outros não faz ninguém mais morto que o outro. Uma vez morto, morto está. Pode ser morto há mais dias. Há 1 ano, há 3 dias e agora mesmo. Mas está tudo morto. Então não há ninguém mais morto que o outro. Assim como também não há ninguém mais condenado que o outro. Condenados estão todos que estão mortos em seus delitos e pecados. Portanto, não importa quão deploravelmente possa ser o nível de decomposição de uma vida, da vida de um pecador. Não importa quão profundo seja a sua sepultura de pecado, pois quando o grito da voz do Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, quando este grito soar nos ouvidos deste morto, nos seus ouvidos espirituais, este de forma imediata e obediente vai vir para fora. Jesus disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu. Agora, como foi que Lázaro saiu? Ele saiu amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e sua face envolta com lenço. Então, queridos, que poder maravilhoso e sublime, soberano e inigualável o de Jesus. Um cadáver completamente em estado de decomposição recebeu vida de quem unicamente poderia lhe conceder. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus. Assim como todos os que creem em Cristo receberam uma nova e abundante vida, pois foram vivificados com Cristo quando ainda estavam mortos em seus pecados. Então Lázaro tinha seu corpo envolvido por faixas e seu rosto completamente encoberto por um pano, por um lenço. Portanto, tendo ele ressuscitado, não teria como andar até fora do sepulcro. E aqui nós podemos entender mais uma grande demonstração do poder de Deus que levou Lázaro até a entrada da sepultura. De que forma? Saiu levitando, não sei, ou uma coisa ou outra. Ele pode fazer. Mas ele levou até a entrada. E não resta dúvida que foi um grande e estupendo milagre. Ali havia pessoas que hostilizavam Nosso Senhor. Contudo, diante do relato de João, naquilo que viram, não podiam negar aquela realização daquele milagre. Como tem muita gente envolvido e vendo homens e mulheres que foram ressuscitados pelo poder da palavra de Deus e não podem questionar, de fato, aquele ou aquela mudou, ainda que com toda a sua hostilidade à fé cristã, mas não podem. De fato mudou, de fato é outro homem, de fato é outra mulher. Então Lázaro tinha os pés e as mãos atados e não podia se livrar daquelas faixas sozinho. E assim o que é que faz? Responsabilidade humana entra em campo. Jesus dá outra ordem. E faz aquelas pessoas participarem. Para que dessa forma Lázaro pudesse seguir adiante.
Só e somente só nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de dar vida aos que morreram. Portanto, precisamos entender que é Deus quem salva. Agora escuta bem isso aqui, igreja. Escuta bem isso aí, crente. Precisamos entender, e nós sabemos disso. Eu tenho por certo que é somente Deus quem salva. Entretanto, aos que o Senhor vai salvando, tu és salvo? Amém? Aos que o Senhor vai salvando, compete aos que já foram salvos. Você foi salvo? Amém? Compete aos que foram salvos ajudar estes que vão sendo salvos, discipulando com os ensinamentos de Cristo, para que dessa forma os novos convertidos se dispam da roupagem da velha criatura com as suas práticas e se vistam da roupagem da nova criatura que se renova no conhecimento e na busca da semelhança de quem? Do seu Salvador, Cristo Jesus. E de pregar o Evangelho. Batize-os. Discipule. Ensinando a eles tudo quanto eu os ensinei. Jesus foi lá e salvou. Mas quem vai tirar faixa sou eu e sou você, que já fomos salvos. Que já tiraram as nossas faixas. Olha a sua responsabilidade como um homem, como uma mulher de Deus. Olhem a sua responsabilidade como pai e como mãe, tirando as faixas dos seus filhos, mostrando o verdadeiro caminho, o bom caminho que o filho deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Ou seja, para quando tiver crescidinho e não quiser saber de Jesus, não poder apontar para papai ou para mamãe e dizer, bom exemplo, ele e ela não me deram. Para que quando os filhos olharem, se casarem, seguirem o bom procedimento do pai e da mãe, do marido e da esposa, segundo as escrituras e as doutrinas bíblicas, para que tenham o mesmo bom procedimento no seu lar, para que vivam em seu lar piedosamente, para que a mulher se submeta à autoridade do seu marido e o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Para que sejam discipuladores, obreiros, provados e aprovados na igreja de Cristo. Quando se torna cristão, aquele ditado lá de cada um por si, Deus por todos, não existe na boca de um cristão, não. Isso só pode existir na boca de Satanás. A igreja é corpo e está aqui para se ajudar, está aqui para aconselhar, está aqui para estender a mão uns aos outros, está aqui para proclamar a verdade, e os que vão sendo salvos e acrescentados segundo a vontade de Deus, estes sejam ajudados. Tem que tirar as faixas. É Deus quem salva. É Deus quem tira do sepulcro para a boca do sepulcro. Mas somos nós, os salvos, os remidos, que vamos lá e tiramos as faixas e os lenços para que possam ir adiante. Olha a responsabilidade. Porque, afinal de contas,
Um cristão que carrega consigo as coisas da vida antiga, da velha criatura, este só vai fazer uma coisa: testemunhar de forma indigna. Este só vai fazer uma coisa: testemunhar de forma falsa acerca de Jesus Cristo. É isso aí que transforma? É isso aí que diz que foi feito nova criatura? Não. Estou vendo nada de novo. Tirando que foi um dia batizado na igreja e que frequenta e tem um nome na relação de membro da igreja, tirando isso, não tem nada de diferente quanto o mesmo. Então, um cristão que carrega consigo as coisas da velha criatura, ele só vai testemunhar falsamente. Ou senão, há uma grande possibilidade, mas grande mesmo, desse nunca ter ouvido a voz de Jesus dizendo a ele: vem para fora. E ainda continua dentro do seu sepulcro de pecado, morto em seus delitos e pecados. Ministério de Louvor. Então vamos encerrar essa mensagem com um reconfortante e alentador entendimento. Pois aquele que foi enviado para que, com profundo e leal amor, venha nos salvar, nos concedendo vida eterna de forma misericordiosa, é sem dúvida alguma o mesmo que é detentor de todo o poder no céu e na terra, e assim este é capaz de dar vida ao morto. Portanto, quão maravilhoso é sabermos que há esperança para todos nós pecadores. Já pensou se desse tudo errado? Eu não estou torcendo para isso, não. Volto a dizer, o povo acha que eu sou pessimista. Eu volto a dizer, com relação a esse mundo, eu sou completamente. Completamente. Mas já pensou que desse tudo errado? Que essa coronavírus, essa vacina não servisse para nada, ao contrário, servisse para contaminar mais ainda. E com outro vírus. Duplamente pior, triplamente pior, mais mortal, mais fatal. Avalie que fosse dessa forma, Isuriel. Mas se temos a certeza no Deus, no único Deus vivo, capaz de ressuscitar um morto espiritualmente, nós não devíamos ter temor nenhum. Sabe por quê? Porque no final tudo vai dar certo. Ao final vai dar do jeito que ele já escreveu. E já nos diz. Não vai ter dor. Não vai ter choro. Não vai ter injustiça. Não vai ter doença. Não vai ter mais choro. E nem mais morte. Porque aquele que é poderoso, ele venceu a morte. E se nós cremos nele também, de antemão, já vencemos, para a glória de Deus. Porque não estamos mais mortos. Não estamos mais espiritualmente mortos. O nosso ser interior já foi completamente restaurado. Está faltando o exterior. E ele disse que haveremos de termos todo o nosso corpo restaurado. Haveremos de nos apresentar a ele com um corpo agora incorruptível. Não vai ter mais a infeliz da antiga criatura aperreando a vida da gente. Ô glória! Então, se tudo der errado, no final dá certo, irmã Maria José. No final, Maria José vai ser só glória misturado com aleluia.
Afinal, não existe pecador que possa estar no mais profundo do abismo de pecado, que nosso Senhor não vá até lá e o resgate. Eu creio. Porque se eu não crer, eu morro. Ele vai lá e resgata, morto em seus delitos e pecados, e ressuscita-o, transformando-o. Pois o mesmo Cristo que colocou-se ali diante da sepultura de Lázaro e gritou, e bradou, e clamou, ordenando que viesse para fora, este ainda é o mesmo Senhor poderoso. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Glorioso és tu, Senhor. Ele pode fazer o mais desprezível, o mais depravado de todos os seres humanos, num só ato do seu soberano e glorioso poder, fazê-lo vir para fora e depois dizer: desatai-o e deixai-o ir, vai em paz, teus pecados foram todos perdoados. Encerrando 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Acontecerá num instante, num piscar de olho, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, eita glória, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados num corpo glorioso. Eita Deus glorioso. Escute com muita atenção. Qualquer dia desse haveremos de morrer. Pode ser hoje. Mas olha, aquele que prometeu, ele é fiel, Anaí. Aquele que é poderoso, aquele que bradou, que gritou, que clamou com sua voz, chamando Lázaro para fora da sepultura, um dia essa mesma voz adentrará as nossas sepulturas e assim vai dar uma ordem às nossas pobres almas e aos nossos corpos para que se unam novamente. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse é o Deus o qual nós cremos. O único Deus, aquele que é infinitamente poderoso para vencer a morte.